vazias à espera de um significado provisório, ao mesmo tempo que pelo preenchimento dessa palavra por um determinado conteúdo, ela acaba também estabelecendo ações, efeitos sobre a gente. Então, a suposta distância que existe entre Estado e sociedade civil, ela é insuperável. Por isso mesmo, indecidível, a gente não tem como resolver isso. Essa distância existe como um dispositivo necessário para fornecer um certo lastro de concretude para a nossa organização. Ou seja, a gente, como sociedade civil, precisa se olhar, se reconhecer ou não, às vezes, em certas circunstâncias, para se contrapor a um modelo de Estado. Se a gente olha como concretudes, tanto o Estado como a sociedade civil resultam dessas cadeias de equivalências, de coalizões partidárias, de grupos políticos, os religiosos, os evangélicos, os ruralistas. São coletivos. São coletivos que, de alguma maneira, vão emprestar o conteúdo da sua particularidade, daquilo que é a sua bandeira específica, para preencher esse espaço que está lá aberto, enfim. O Estado, apesar dessa proliferação ilimitada e tal, ele é um sistema finito, porque ele está estabelecido no tempo e no espaço. Por que ele tem uma proliferação ilimitada? Porque no caso brasileiro, por exemplo, a gente tem executivo, legislativo e judiciário proliferando e se capilarizando numa quantidade astronômica e inumerável de dispositivos, regulamentos e aparatos que vão tentar se enfronhar e capilarizar e penetrar em cada canto do cotidiano. Mas ele, a despeito disso, dessa capilarização, ele é finito. Ele é finito. Existe um limite. Até ali o Estado entra, dali para frente não. Existe a condição da vida privada, diferente da pública, enfim, existem alguns limites. Apesar dessa proliferação, existe limite. No entanto, quando a gente pensa na sociedade civil, não. Não há como pensar num limite, não há finitude possível para a sociedade civil. Porque se somos, aqui dentro desse auditório, exemplos de como ser brasileiros, cada um de nós pertence a diferentes coletivos, a gente vai multiplicando e vai progredindo geometricamente, vai expandindo isso ao infinito, enquanto possibilidades de se ser alguma coisa, de ser de outra forma que não como a gente tem sido. Então, portanto, as demandas da sociedade civil são infinitas, o Estado é finito. Como é que um sistema finito vai dar conta de demandas infinitas? Não tem como. Não tem como. Não existe como o Estado resolver o problema da sociedade civil. Então, essa distância ela vai estar sempre irresolvida. É sempre indecidível, não tem como resolver isso. Melhor das hipóteses é pensar assim, na sociedade civil como essa coisa borbulhante, sem unidade, sem homogeneidade, mas que permite a coexistência de particularidades e demandas infinitas, sempre emergindo, sempre aparecendo, sempre vindo à tona e sempre demandando alguma coisa diferente para o Estado. O que a gente consegue ter? Ao invés de ter instâncias decisórias, talvez, pensando numa sociedade democrática, acabar com o fechamento e com a limitação de algumas instâncias decisórias, como hoje o judiciário e tal, pensar em nuvens decisórias, em práticas decisórias, em coletivos decisórios, sempre levando em consideração que essa decisão precisa ser retomada a cada momento. Ela tem que ser uma decisão provisória, ela não pode ser uma decisão permanente, para garantir a condição democrática. Tá? Então, o democrático não é porque é numericamente maior, mas sim porque ela é provisória. Ou seja, práticas coletivas transparentes em que os sujeitos possam se reconhecer como sujeitos éticos, não apenas pelas decisões que eles tomam, mas em função de reconhecer que valores orientam as decisões que eles tomam e que consequências advirão das decisões que eles tomam. O sujeito é um sujeito ético não quando ele toma consciência da sua posição, eu sou ético. Não. Mas quando ele consegue enxergar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, por que eu penso como eu penso, por que eu estou decidindo o que eu estou decidindo, e quais as consequências possíveis daquilo que eu estou decidindo, porque eu estou implicado nelas. Eu não posso decidir, lavar as mãos e me esquecer. Então, a questão da constituição do sujeito ético na sociedade democrática precisa estar colocada nessa tomada de posição. E é isso, a gente cai sempre nessa posição. O Foucault, por exemplo, diz que todo modelo racional uniforme, ele sempre redunda muito rapidamente em paradoxos. Porque todo modelo racional
que se estabelece meio geralzão, ele resolve temporariamente alguma coisa, mas ali adiante ele não funciona mais. Base Nacional Comum Curricular, a reforma da não sei das quantas, reforma trabalhista, ou qualquer coisa, que é uma decisão, ela é uma construção racional uniforme, ela tem que valer para todos. É inevitável que valha para todos. Nós não podemos pensar num Estado que se pulverize, se fragmente a ponto de não fazer valer as suas decisões para todos. Aquilo que se decide no âmbito brasileiro tem que valer para todos os brasileiros. O equívoco é acreditar que ao lado desse para todos vem o para sempre. Ok que valha para todos, mas daqui a 4 anos a gente tem que rever. A gente precisa de assumir mais a precariedade da decisão tomada, para que ela carregue em si a sua data de validade, a sua precariedade, a condição de dissolução. Enfim, eu quero concluir dizendo que, olhando para as coisas dessa maneira, a gente é lançado, como eu falei, nessa espécie de looping subjetivo, subjetivado, subjetivante, subjetivador, em que essas coisas designadas por esses pares de palavras, então brasileiro, brasilidade, sociedade civil, Estado, particular universal, sujeito de subjetividade, escapam a qualquer possibilidade de retenção de alguma figura relativamente estável que nos deixe respirar. Isso vai dar sempre falta de ar. E essas coisas que a gente insiste em perseguir, como a democracia, a liberdade, a inovação, o progresso, a paz, o bem comum e tal, se expressam por palavras vazias, sempre à espera de algum conteúdo particular, que lhes venha a dar um sentido provisório e temporário. Portanto, a gente está condenado a uma existência à moda do Sísifo. Né? Então, insolúvel, interminável, inacabável, é um cansaço medonho, mas é isso aí, e na qual a gente deve se lançar com uma vontade irresoluta, uma disposição infinita, uma atitude incansável. Com uma atitude que o próprio Michel Foucault dizia que, longe de o conduzir à apatia, essa atitude conduzia à hiperatividade pessimista. Ele sabia que não tinha saída, mas nem por isso ele ia ficar parado. Ele sabia que não tinha salvação. Não tem saída, não vai dar certo, mas nós não vamos desistir. Então esse é o lance. E esse é um paradoxo que a gente acaba caindo. Né? Ou como um recado dado, então, pelo Eliot, que é alguém que eu gosto muito, um poeta do início do século XX, no primeiro dos 4 quartetos, no Burnt Norton, que ele diz: vai, 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 disse o pássaro, o gênero humano não pode suportar tanta realidade. Obrigado pela atenção e a gente agora debate. Agora vai conseguir tomar um café. Abrindo para a plateia, questões, intervenções, vamos conversar. A gente vai distribuir giletes na saída. Consegue levar Vai lá, faz lá. Xadrez. Boa tarde. Boa. Eu me chamo Sérgio Fernando. Aqui venho em nome do Instituto Federal Catarinense, em nome da Unicinos, as instituições na qual eu trabalho, e sou doutorando. Primeiro quero fazer uma fala pública ao professor Roger, uma vez que eu fui por 4 anos docente do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o outro campus, não este, né? Mas as pessoas costumavam se referir ao campus como um oficinão, que é só a parte técnica, o saber do eletricista, do informático, né? E a gente está debatendo filosofia, ciências humanas aqui, a partir do Michel Foucault, dentro de um campus do Instituto Federal. Isso é significativo, muito significativo. Então, um reconhecimento público, né, para uma instituição do ensino técnico e tecnológico promover um evento como esse, lógico, em parceria com o UFPEL, mas é muito significativo para como a gente pensa a educação dentro dos institutos federais. Minha questão, e aí a questão é acerca do meu objeto de pesquisa lá no doutorado, é como pensar democracias
não a democracia, né? O meu orientador, o professor Castor, sempre, quando eu estava escrevendo meu texto para qualificação, eu usava o termo a democracia. Não é a democracia, são democracias. E aí, o que foi falado tem muito a explicar isso. É assimetria, é longe do consenso, é longe do contrato social, é longe do véu de fala, das teorias da justiça, mas são democracias. Então eu gostaria de ouvir um pouco mais dos conferencistas, como a gente pode pensar uma democracia no século XXI que não necessita do Estado, por exemplo. Que não necessita do Estado de Direito, que não necessita do reconhecimento do partido, que não precisa do reconhecimento do movimento social e que não é ao mesmo tempo anarquista, não é anarquismo. Então, gostaria que, se vocês acharem relevante, falar um pouquinho sobre isso. Microfone, Horácio, volta. Só tem um. Tem que voltar. Não sei se não tem eu me faço ouvir. Vocês ouvem sem Eu microfone? prefiro, às vezes lá atrás. Não, lá. Fernando, tem Castor Ruiz? Castor Ruiz. Isso, João. Tá. Ele tem toda a razão. Assim, quando a gente exatamente tem tentado derrubar essas palavras tomadas como totalidade, como representação de universais, para poder ver se elas funcionam. Às vezes a gente, obviamente, assim, cai em alguns joguinhos que são meramente retóricos, que então falaram nas infâncias. Não é infância, são infâncias, não é juventude, são juventudes, não é democracia, são democracia. Fica meio cansativo esse negócio quando cai um pouco no politicamente correto e vira um artifício meramente retórico. Mas tem toda a razão quando a gente pensa assim, que democracia ela desaparece, ela existiu durante um tempo, e até o século XIX especialmente, como um grande modelo de resolução para a gente encontrar, para a gente chegar nessa sociedade que supostamente daria conta de um projeto que deriva do liberalismo econômico e chega numa condição de construção do liberalismo político, que é a ordem social organizada em torno de igualdade, liberdade e tal. A ideia da liberdade. Se a gente pensa nesse modelão lá atrás, assim, do laissez-faire, a liberdade, ela, em certa medida, ela funciona como uma grande matriz para a organização disso, e se entendia que os estados totalitários eles não davam nenhuma chance para que nenhum projeto de liberdade fosse construído no seu interior. Então, exatamente, precisava construir, chegar no ponto de pensar uma organização do jogo político de tal maneira que as liberdades pudessem ser praticadas, nas suas diferentes formas, enfim, como ela começa a se colocar. Só que da mesma maneira, a gente, ao fazer essa leitura entre o particular e o universal, a gente chega nessa conclusão de que um projeto coletivo ele não coincide com um projeto individual, dificilmente ele coincide, há uma distância muito grande entre uma coisa e outra. A liberdade no campo social e a liberdade individual. O que o liberalismo e o que o neoliberalismo acabaram fazendo foi uma exacerbação da liberdade individual, ou seja, os direitos do indivíduo. Beleza, a gente precisou construir isso, a gente precisou das ações afirmativas ao longo do século XX, a partir dos movimentos sociais e das diferentes revoluções. A gente precisou da Declaração Universal dos Direitos Humanos depois da Segunda Guerra, óbvio que sim, necessaríssimo que a gente fizesse esse tipo de movimento. Só que isso favoreceu a construção de uma pauta em paralelo, tá? Ia na BIM, proliferando sempre ela dentro dela mesma, numa armadilha, que é a defesa da liberdade do indivíduo dentro desse Estado.
Por onde? Porque se reconhecia a ausência de liberdade de algumas categorias, de alguns coletivos. Então, tu vai ter o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Inclinato, o não sei das quantas, o direito do passageiro de ônibus, o direito de quem anda de calça azul, os direitos de quem usa casaco vermelho, o direito de quem usa bigode, e assim por diante. A gente vai trabalhando o exercício do direito em função da conquista de um espaço supostamente perdido. Só que o que a gente tem no lugar, como organização coletiva? Não tem lugar para isso. Não dá. Se a gente fosse colocar em função, em funcionamento, em operação, todos os direitos individuais, a gente colapsaria a sociedade na mesma hora, no mesmo momento. Então a democracia ela aparece aí como um modelo que adentra o século XX, não mais tanto, a gente vem se afastando cada vez mais da democracia, modelo mais tradicional, representativo e tal, tentando chegar perto da democracia participativa como formas de comprometer a população, comprometer a sociedade civil nas tomadas de decisão. Aquilo que eu comentava ainda agora, também acaba não funcionando. A gente, por exemplo, quando cria o Sistema Único de Saúde, aqui no Brasil, uma das questões vem junto a perspectiva do programa de atenção permanente à saúde, a saúde preventiva, a saúde da família, e, portanto, as unidades básicas de saúde como dispositivos necessários para fazer o SUS funcionar. Ao lado disso, dispensação de remédios, farmácia popular e tal, essas condições. O que acontece? Exatamente porque as pessoas têm o direito de marcar a consulta ou de retirar remédio, ele tem direito a 5 cartelas de comprimido, sei lá, quando ele vai lá e retira as 5 cartelas de comprimido, não sei das quantas. Nos primeiros anos, a gente começa a ver esse sistema entrando em colapso. E o colapso vem por onde? Pela falta de compromisso exatamente dos indivíduos com as tomadas de decisão aí dentro. Então, o que se faz? Se senta a comunidade e poder público aí organizado para fazer, por exemplo, carta compromisso. Que é o seguinte, a população marcou consulta, tem que ir ou tem que avisar. Não é porque ele tem direito a marcar consulta, que ele vai marcar consulta e vai se dar o direito, o luxo de não ir, quando ele na verdade está tirando a vaga de outra pessoa. Se ele não precisa de tantos comprimidos, ele vai pegar quanto ele precisa. Se ele não usar, ele vai devolver, de tal maneira que ele não colapse isso. Ou seja, a partilha da responsabilidade. Aí a estratégia que a democracia acaba usando nisso comprometer o sujeito, tentando fazer do sujeito não só um sujeito ético na tomada de decisão, mas na análise dos valores que orientam a tomada de decisão e na análise das implicações, ou seja, das consequências da sua decisão. Só aí eu tenho um sujeito ético e só aí eu tenho como fazer um regime democrático funcionar minimamente. E onde eu tenho que levar isso? Em que direção? A ideia de que eu preciso estabelecer o que eu comentei antes, a data de validade para os projetos que estão estabelecidos. Eu preciso, dificilmente um projeto, e é muito complicado a gente colocar isso em funcionamento, a gente tem, por exemplo, na prática educacional brasileira, o Conselho Nacional de Educação define lá agora diretrizes curriculares para os cursos de formação de professores. Tem que ser implementada até 2018, foi prorrogado um pouco. Eles definem a data de implementação, mas não definem a data de validade. Quando é que ela vai ser colocada em questão? Então, aquilo que a gente aprendeu lá no final do século XIX, que é a falseabilidade, Popper, Kuhn e companhia, não vale para o resto. Por que não vale para o resto, cara? Faz 120 anos que a gente já venceu essa leitura lá do ponto de vista da ciência, que é trabalhar com a perspectiva da falseabilidade de uma medida, de uma tese, de uma teoria, e do ponto de vista do aparato legal, acaba não funcionando. Então, o que a gente tem? Até que alguém se acorde, como se diz, com as guampas viradas, e resolva colocar em discussão de novo as diretrizes curriculares para os cursos de formação de professores, elas vão continuar valendo. Até que alguém acorde com as guampas viradas, consiga fazer um acordo e vai colocar em discussão sei lá, CLT, a reforma trabalhista vai continuar valendo a CLT do jeito que estava valendo. E só vai entrar em discussão quando o grupo que estiver disposto a colocar em discussão tiver certeza ou garantia, que é o que a gente acabou vendo, de uma cadeia de alianças, né, de tal maneira que o projeto pretendido tenha garantia de ser aprovado. A gente acaba sendo refém desse jogo. Então isso não é democracia.
não é democracia. Apesar da gente viver num país que se estabeleceu em função de uma república, né, de um modelo republicano desde o século XIX, a gente não vive um Estado democrático de fato, em função de que os dispositivos produzidos no interior desse aparato capilar do Estado não funcionam como em uma democracia. Nós temos a condição de fazer a mudança dos grupos dirigentes através das eleições de 4 em 4 anos. Mas isso não assegura a falência ou a substituição ou o questionamento do aparato legal que regula o funcionamento no cotidiano. Eu não sei se a alternativa é a gente a cada 4 anos ficar revendo todas as leis que a gente tem, entendeu? Acho que não é chegar nesse ponto. Mas é minimamente sair dessa pretensão de eternidade, não só de universalidade, mas de eternidade. Então, o jeito da democracia seria um pouco pensar isso. Se ela vai ser participativa, representativa, escalável, local, nuclear, isso são outros 500. Acho que é o menos importante. O mais importante é a gente pensar que o que a democracia aporta para nós é a transparência, a possibilidade de transparência do sistema. Acho que caminharia por aí. Mais alguém? Tu próprio, Eu próprio o quê? não sei. Tu disse só vou discutir com vocês o que vocês falaram. Espera a Valência que foi no banheiro. Bom, Voltou. Hã? Aí, voltou, agora posso falar então. Não, assim, considerar algumas questões na fala tanto do Marcos quanto da Valesca, né? E eu acho que o Marcos bateu bastante na tecla da questão dos universais, né? Do todo, do sempre, né? Esse sentido de que as coisas vão permanecer sendo o que elas são para sempre, né? E as variáveis intervenientes estão aí na volta para não deixar que isso aconteça. O acaso ele é inevitável, né? E as coisas mudam. Realmente é um jogo de forças instituídas e forças instituintes o tempo inteiro. Então, na verdade, o que a gente tem é uma estética do conflito, né? E a gente parece que a gente não quer se dar conta disso, né? Parece que a gente quer continuar com o sonho do príncipe encantado e que vamos ser felizes para sempre. Né? Pois é, então... e essa questão do sujeito, Marcos, que tu coloca, né? Até gostaria que tu desenvolvesse mais, né? Essa noção do sujeito com S maiúsculo e o sujeito com S minúsculo, né? Até talvez uma brincadeira com o maior e menor do Deleuze, né? Ou seja, esse menor que tem que se deslocar de alguma maneira para conseguir, nesse deslocamento, produzir alguma coisa que minimamente produza algum abalo para que isso que é, no próximo movimento, seja diferente e as coisas venham se constituindo. E pragmaticamente, então, tentando pensar no modelo e na realidade que a gente vive hoje no Brasil politicamente, né? O que vocês, né? O que vocês pensam, o que vocês conseguem abstrair, né? Em termos de movimento menor que ainda possa ser feito, inclusive talvez para garantir as eleições de 2018, né? Porque isso também está em risco, né? Isso também tem risco. Então, não sei, gostaria de ouvir vocês em relação a isso. Primeiramente, fala a tenda. Primeiramente, fica atento. Eu tive a oportunidade, agora não estou me lembrando bem a data, mas nessa pergunta agora eu lembrei exatamente isso, assim, de participar de um debate lá na universidade com o gabinete da Manuela, né, por uma educação não machista. Então, estavam vários coletivos, né, feministas, de gênero lá. E então eu contei um pouco da história, né, do feminismo que eu fiz parte na década de 80 em Santa Maria, que era um germinal, um movimento que foi um movimento grande dentro da região, da cidade, do estado, e um movimento que a gente, dentro de partidos políticos, né, tinha algumas lutas, algumas bandeiras, que eram bandeiras importantes no momento, e que no decorrer de todas as gerações que estavam ouvindo ali, e tudo que nós já falamos aqui, né, foram se diferenciando nos coletivos identitários, nós falávamos aqui, né? O que naquele momento o grupo ouviu uma história, nós estamos enfrentando, por exemplo,
brigas de coletivos feministas dentro da própria cidade, dentro da própria universidade, que são coletivos que se colocam no sentido, não, tu não pode estar aqui porque tu não é mulher, tu é transexual, tu não nasceu com útero, então tu vai lá, aqui não. Tá? E o que eu contei, na verdade, e provocada por esse convite do gabinete da Manuela, esse movimento que afirmou, né, e que agora se segmentou e que passou a defender as suas pautas específicas, não cumpre mais nenhum papel, e isso que eu quero aproveitar, no nosso país no momento atual, fazendo brigas identitárias. Né? Não cumpre mesmo, porque nesse momento um pouco aquilo que tu desenvolveste é a questão da gente conseguir convergir e entender que tem um projeto maior em risco aí. Né? Então, foi exatamente isso que eu consegui, depois de contar lá a história, porque ela me convidou para contar um pouco a história do Germinal. Eu disse, naquele momento para nós era importante construir a ideia da cota, né, da representatividade das mulheres, porque éramos mulher do fulano, prima do Rolim, fulana não sei o quê. Então, não se tinha nome naquele momento. Né? As mulheres não tinham nome. Elas eram mulher do fulano, mulher do Beltrano, né? Isso 80. Tá? E essa história foi muito cara para as mulheres, a ponto de perceber que realmente não era só botar uma mulher, né, no lugar. Quer dizer, eu tinha uma mulher que poderia ter uma mentalidade, um comportamento masculino, de um poder masculino que eu não era o que eu estava querendo para aquele momento. Então, essa história foi vencida, vamos dizer assim, essa página foi virada. E hoje nós temos uma outra página. Eu peguei essa história lembrando da provocação do Roger, assim, que momento e que a gente visualiza. Eu visualizo um pouco exatamente isso, a criação nos espaços que estamos, nos coletivos que nós estamos, dessa hora da revisão do que nesse momento é mais potente. Né? Quer dizer, as nossas pautas específicas não são menores, né? Não são, elas não podem não podem ser esquecidas, mas elas têm que serem suspensas temporariamente, para que a gente possa construir aí um projeto estratégico. Eu vou voltar exatamente aquilo que eu trouxe no texto, né? Que é importante sim, não está dizendo que não é, né? Mas nesse momento ele tem uma pauta maior e ele tem que ser colocado em suspenso. As nossas diferenças têm que serem colocadas em suspenso para que o projeto maior... Eu enxergo um pouco assim o momento, né? E tentar, indo nessas brechas, a gente fazendo esse embate, que é o embate que nesse momento parece que está exigindo muito mais de nós, quando o Marcos traz assim, ó, o outro é um outro, né? Que é o... Tu usou uma expressão que eu achei interessante, o outro é um outro que está contido dentro desse processo democrático, está contido porque ele é o elemento contraditório mesmo, mas é um outro intolerante. Ele é um outro intolerante. Esse projeto estratégico tem que ser muito mais inteligente, né? Porque, quer dizer, o confronto, a gente está vendo isso muito, né? O confronto da intolerância, ele não está absolutamente conseguindo construir nada de coisa nenhuma, né? Ele só acirra o ódio. Eu trouxe um pouco a questão do racismo, mas ele é aplicado a qualquer outro tipo de... Né? Aqui a questão essas raízes todas que vão, na verdade, depositando no outro a minha dificuldade de viver, né? E aí eu vou desenvolvendo um ódio e... Bom, então é um pouco isso que eu vejo assim, ó, esse movimento de construir nesses espaços. A gente que teve um pouco uma outra história de coletivos de narrativas mais, né? Agora sim, afirmar essa ideia de que é o momento da gente se juntar e defender um programa mínimo, né, emancipatório mínimo, em que essas questões específicas não fiquem perdidas, mas que provisoriamente elas estejam suspensas. Tá? Acho que por hora, depois a gente volta numa outra.
de trás para frente, né? Quando eu falo nessas particularidades que ficam buscando equivalências, buscando alianças e tal, justamente um movimento que se acaba fazendo quando eu consigo renunciar a uma demanda específica em favor de uma